sou Dorothea Tunning. Nasci em 1910 no estado de Lyons, em Galesburg, uma típica cidade pequena no centro-oeste americano. Ao longo de minha vida, me mudei para Chicago, Nova York, Sedona, Paris, Huysmans e Celians, e de volta a Nova York, onde morri em 2012. Vivi longos 101 anos e por mais de 70 produzi obras que desafiou limites e atribuições que ajudaram a afirmar a arte como um espaço de multiplicação de possíveis. Meu percurso foi marcado por uma prática que transitou por diferentes terrenos. Lancei mão de uma enorme variedade de materiais, meios, linguagens. Fiz desenho, pintura, escultura e instalação. Escrevi prosa e poesia e produzi cenários e figurinos para balés e peças de teatro. Apesar de ser ainda hoje comumente associada ao movimento surrealista, um rótulo que tende a localizar minha prática, historicamente eu deixei uma obra que em muito ultrapassa os preceitos do movimento. Eu me destaquei tanto pelas primeiras cenas surrealistas na década de 40, quanto pelas pinturas espectrais e caleidoscópicas dos anos 50 e, sobretudo, pelas esculturas macias de tecido que comecei a fazer no final dos anos 60, 2 décadas antes de Louise Borscht ou Sarah Lucas começarem a trabalhar com material. Além do meu pioneirismo e talento extraordinário, que por muito tempo foram ofuscados pelo meu título de primeira-dama do surrealismo, fruto do meu casamento com Max Ernst, uma figura emblemática do movimento. Eu conheci ele em 42, em Nova York, quando Ernst, então casado com Peg, me fez uma visita ao meu ateliê em busca de trabalhos para uma exposição de artistas mulheres que Peg estava organizando, a Exhibition by 31 Women. A pintura que selecionei para a ocasião foi Birthday, 1942, na qual eu me autorretrato olhando para o espectador vestidas com trajes shakespearianos, ao lado de uma criatura fantástica com asas e um longo rabo, em um espaço vertiginoso, marcado por uma multiplicidade de portas semiabertas. O quadro foi exposto em 1943, ao lado de obras de outras 31 artistas, entre elas Leonora Carrington, Leonor Fini, Frida Kahlo, Meredith Oppenheim e Kay Sage. Apenas uma de Jordan Oakfey, que, de acordo com os relatos de Jimmy Ernst, foi até a galeria de dizer a Peg que não participaria porque era uma pintora e não uma pintora mulher. Algumas décadas mais tarde, em uma entrevista em 1990, eu adotei a mesma postura que Oakfey, quando eu afirmei que artista mulher não existe tal coisa ou pessoa. Falar nesses termos seria uma contradição, assim como falar em artista homem ou artista elefante. Desconfiava, na verdade, dos rótulos que pudessem domesticar meu trabalho e me recusava a deixar que minha arte fosse confinada à categoria de ilustração de qualquer teoria ou doutrina. Escrevendo sobre mim em 44, Max Ernst diz que, embora o domínio do maravilhoso seja a sua terra natal, eu me recusava a fazer os votos de obediência às exigências do surrealismo ortodoxo. As portas que marcam Birthday tornam-se um significante recorrente em toda a minha obra, tanto nas imagens quanto nos textos, sugerindo um movimento perpétuo e vertiginoso. Tudo está em movimento, atrás de cada porta invisível há outra porta. Elas tornam a aparecer no ano seguinte em minha pintura que talvez seja a mais conhecida do início da minha carreira, a pequena e enigmática Annie Kleinexmusky, em 1943, cujo título faz homenagem à composição homônima de Mozart, no que aparenta ser o corredor de um hotel antigo. A atmosfera sombria do ambiente é iluminada por uma luz incandescente que entra pela única porta entreaberta na fileira de portas numeradas. No topo da escada, sobre o carpete vermelho e com o caule quebrado, repousa um girassol gigante, a mais agressiva das flores. Outro símbolo recorrente em minha obra, o girassol, longe de simbolizar fragilidade e beleza associadas às flores,
encarna uma aura de ameaça e monstruosidade. Recostada a uma das portas, uma figura que não se sabe ser uma boneca ou uma menina. Apesar das proporções humanas, seu couro cabeludo termina de forma abrupta, sugerindo um corpo artificial. Ao seu lado de costas está uma menina cujos longos cabelos pretos desafiam a gravidade, suspenso em um movimento insólito que sugere a presença de alguma força ou fenômeno sobrenatural. As pinturas na década de 50 marcam uma mudança na direção de uma prática mais livre e abstrata, onde as figuras das primeiras imagens começam a perder contornos e definição em telas como onde as figuras das primeiras imagens começam a perder contornos e definição em telas como Insomnias, 1957 e Le Mal Oublié, 1955, lançando mão de transparência e uma paleta de cores suaves. Eu criei imagens fantasmagóricas mesclando com delicadeza, espaços e temporalidades distintas. Sobre este período eu observei. Nos primeiros anos, eu estava pintando do nosso lado do espelho. Para mim, o espelho é uma porta, mas acho que cruzei essa porta e fui parar em um lugar onde não há mais identidades. Se havia um espelho, esse se estilhaçará e passa a revelar estados corporais fugazes em um espaço pictório fragmentado.